Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Muito bem, estamos em Romanos capítulo 6 e eu queria convidar você a orar comigo antes de lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua presença conosco, te damos graças pelo teu Santo Espírito que está em nós, sobre nós, no meio de nós. Que o teu Espírito Santo nos guie à tua verdade, nos dê a tua palavra, e que este encontro contigo, pela tua palavra, faça diferença em as nossas vidas. Dá-nos nessa noite uma experiência contigo. Nós te pedimos, ó Pai, afeta a nossa maneira de pensar, de sentir, de viver. Toca a nossa vontade, toca o nosso coração, a nossa consciência, a nossa mente, abre o nosso entendimento para o teu evangelho, a tua boa notícia, e pelo teu Espírito dá consequência nas nossas vidas daquilo que o Senhor nos dará hoje à noite pela tua palavra. Te pedimos assim, Pai, que a tua palavra alcance aquele mais displicente, mais reticente, mais distante do Senhor, mais incrédulo, mais desesperançado, que a tua palavra vá buscar aqueles que são teus nessa noite para a tua glória. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir juntos? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Quando eu li esta expressão do Santo Ofício da Cruz na tradição ortodoxa, cristã ortodoxa oriental, eu logo imaginei que esta frase, esta declaração, a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário, bem poderia ser um resumo de toda a teologia do apóstolo Paulo nesta carta aos Romanos. Porque lembremos que, conforme a narrativa bíblica, no Gênesis, o ser humano, ele não está diante do bem e do mal. Lá no Jardim do Éden, o dilema humano não é escolher entre o bem e o mal, e ele escolheu o mal. A narrativa bíblica diz que no Jardim do Éden, o ser humano estava diante de duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Portanto, a escolha era não entre o bem e o mal, mas sim entre a morte e a vida. Porque o ser humano, mesmo antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou de praticar aquilo que a teologia convencionou chamar de pecado original, mesmo antes do pecado, o ser humano era mortal. Era mortal. Ele seria revestido de imortalidade e teria vida, a vida chamada na Bíblia Sagrada de vida eterna, ou melhor dizendo, a vida incriada, a vida de Deus, a vida divina, se o ser humano tivesse comido da árvore da vida. Ele era mortal. E receberia a vida de Deus se comesse da árvore da vida. E ao comer da árvore da vida,
O ser humano estaria dizendo ao Criador: eu reconheço que não tenho vida em mim mesmo, e que a vida que tenho, a tenho porque recebo de tuas mãos. Eu reconheço que não posso dar sustentação à minha existência, senão entregando-me a Ti, para que no Teu amor, na Tua bondade, a minha vida seja sustentada por Ti. Esse comer da árvore da vida era participar, era o passo do ser humano na direção do Criador, de rendição ao Criador, para que fosse então sustentado em vida. Por isso é que quando Deus diz a Adão e Eva, para que não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz assim: não coma, porque se você comer, você vai morrer. Por isso é que no jardim do Éden o ser humano está não diante da escolha entre o bem e o mal, está diante da escolha entre a morte e a vida. Ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez de dar o passo na direção do Criador. Os cristãos ortodoxos também usam uma expressão muito interessante, a chamada pericorese, que é a dança da Trindade, a dança eterna da Trindade, que envolve todo o universo. Se você puder imaginar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de mãos dadas, bailando e envolvendo em vida e sustentando todo o universo, o Pai, o Filho e o Espírito convidando o ser humano a que faça parte da sua comunhão e que participe de sua natureza divina. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que o ser humano come da árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez de integrar-se à Trindade, ele se afasta da Trindade. Em vez de render-se à Trindade, em vez de sujeitar-se ao Deus Criador, ele pretende existir em si mesmo, como se fosse ele suficiente, capaz e tivesse condições de bancar a sua existência. Isto é, ele se afirma ou iludido, tenta afirmar-se como um ser autoexistente. E ao tentar afirmar-se como um ser autoexistente, em vez de lançar-se nos braços de Deus, ele morre. Porque nada existe fora de Deus. Nada existe senão sustentado por Deus. Nada existe senão aquilo que recebe de Deus a condição de existir, porque somente Deus é autoexistente, é incriado. Tudo quanto é criado depende da sustentação do Criador. Ele morre. E morrer significa deixar de existir. Ele não subsiste. Ele volta para a não existência. Aqui mesmo no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo fala de Deus como aquele que chama à existência aquilo que não é, como se já fosse. Este ser humano que dá as costas para Deus, ele deixa de ser, volta para a não existência, ele cai no não ser, porque ele não está mais dentro do único ser, que é o ser divino. Por isso, acredito que já deveria estar claro para nós, a essa altura da nossa leitura de Romanos,
que no entendimento do apóstolo Paulo, e especialmente na carta aos Romanos até agora, pecado não é uma questão de transgressão moral. Pecado é uma postura, é uma atitude em relação ao Deus Criador. Aqui o texto que acabamos de ler, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O texto que acabamos de ler não está dizendo que a consequência das transgressões morais é o inferno. A consequência dos pecados e dos atos pecaminosos é ir para o inferno. O que o apóstolo Paulo está dizendo, se bem compreendo, é que essa rejeição do Criador tem como consequência cair na não existência. É por isso que o dom gratuito de Deus não é meramente o perdão aos pecados. O dom gratuito de Deus é vida. Porque o grande problema do ser humano não é que ele faz coisas erradas e que Deus não gosta. O grande problema do ser humano é que ele é mortal. O nosso grande problema é que nós não somos tudo quanto Deus imaginou que deveríamos ser, tudo quanto Deus, no seu propósito eterno, desejou que fôssemos. Nós somos seres humanos ainda inacabados. Eu tenho para mim, lendo a Bíblia Sagrada, que o grande finale da obra de Deus na criação do ser humano é quando esse ser humano come da árvore da vida e é integrado na comunhão da Trindade e se torna participante da natureza divina, segundo a carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então, quando Deus olha para nós, Ele diz assim, aqui está um ser humano, mas ainda não está pronto. E ele será plenificado quando comer da árvore da vida. Mas ele não comeu da árvore da vida, ele deu as costas para nós e foi embora. E ele então ficou condenado a existir como ser inacabado. Ficou condenado a existir não apenas como ser inacabado, mas como um ser que está fadado inexoravelmente à morte. Porque ele só pode ter vida se estiver conosco. Longe de nós não poderá continuar existindo. A morte vai acabar com ele. E esse é o nosso dilema. Por isso é que Jesus vem como ser humano, e como ser humano ele tem o caminho oposto do caminho de Adão. O caminho de Jesus não é dizer não ao Pai. O caminho de Jesus é o caminho de dizer sim ao Pai. É isso que Jesus faz. E porque ele se rende ao Pai, e porque ele se entrega ao Pai, e porque ele se lança nas mãos do Pai, dizendo, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Porque ele, Jesus, diz, capítulo 5 do Evangelho de João, o Filho não pode fazer nada senão aquilo que o Pai faz. Jesus sabe e está absolutamente consciente de que ele só pode ser plenamente humano enquanto ele está sujeito ao Espírito Santo de Deus. Por isso é que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E tudo quanto eu faço é porque o Espírito do Senhor está sobre mim. É o Pai quem me sustenta em vida. Essa é a postura do ser humano Jesus Cristo. E porque ele tem essa postura diante de Deus, é que ele pode, morrendo, ressuscitar, e a morte não o retém. E é por isso que ele, Jesus, então,
é o portador e doador da vida eterna que Deus concede a nós. Se fôssemos fazer uma breve síntese dessa carta aos Romanos, sublinhando alguns textos desta carta aos Romanos que costuram o seu argumento lógico, nós chegaríamos em Romanos 1,18. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Aqui se afirma que a raça humana está sob a ira de Deus. Aqui se afirma que quando o ser humano diz não para Deus, Deus diz não para o ser humano. E quando o ser humano se afasta de Deus, Deus também se afasta do ser humano e o entrega à sua própria sorte, às plenas consequências do seu ato de rebelião e rebeldia e de pretensão de autossuficiência, e isso é um ato de amor. Deus não é como muitos de nós que temos a tendência de, por um suposto amor ou um pseudo-amor, varrermos para debaixo do tapete as intransigências cometidas contra nós. Então Deus expõe o ser humano que lhe diz não também ao seu não, à sua ira. Veja que interessante como alguns pais que não expõem seus filhos às consequências de seus atos de rebelião vão criando pequeninos monstros, serizinhos tirânicos. São pequenininhos e bonitinhos, mas eles são capazes de controlar a casa inteira. E papai e mamãe não põem limites e não expõem os filhinhos e protegem os filhinhos a título de amor. E vão resolvendo os problemas dos filhinhos, e vão resolvendo os problemas dos filhinhos. E os filhinhos continuam se julgando deusinhos. Eles acham que eles podem tudo, que o mundo gira ao seu redor. E aos poucos vão se tornando serizinhos insuportáveiszinhos. Mas não é assim que Deus faz. Então Romanos 1,18 diz: você me disse não. Você está sendo prepotente de me dizer não. Então eu também lhe digo não. Vamos ver onde isso vai dar. Vamos ver onde isso vai dar e se você vai se enxergar. E enxergar e entender que você não pode me dizer não. Depois nós chegamos a Romanos capítulo 3, que responde à pergunta de quantos seres humanos disseram não para Deus. De acordo com a Bíblia Sagrada, todos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. O que é inúteis? Não é inútil, você não presta para nada, não. É inútil no sentido de sem consistência, sem sustentação, vazios. Quem disse não para Deus? Todos. A pergunta então é como é que a gente volta para Deus? E como é que a gente reata a nossa relação com Deus? Capítulo 3, versículo 20. Ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, não é possível voltar. Nenhum ser humano é capaz de responder a Deus em plenitude e fazer a vontade de Deus perfeita, para comparecer diante de Deus reivindicando recompensas pelos seus próprios méritos. Paulo está dizendo, não é possível voltar. Não há nada que nós possamos fazer para conquistarmos o favor de Deus novamente. Então chegamos a Romanos capítulo 3, versículo 21.
Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, longe de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu a Cristo Jesus como sacrifício para propiciação ou em nosso lugar, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse texto fica absolutamente iluminado no capítulo 5, versículo 18. Que diz o seguinte: assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que um de nós que nos representava, disse não para Deus, e todos nós dissemos não para Deus, e esse um que disse não para Deus, carregou todos nós para a maldição. Mas também, um de nós disse sim para Deus, e quando esse um de nós disse sim para Deus, ele carregou consigo todos nós para debaixo da bênção de Deus. É esse o conceito que a Bíblia Sagrada vai usar e que a teologia vai chamar de justificação pela fé. Quando em Adão nós dissemos não para Deus e fomos embora, na condição em que estávamos, nenhum de nós poderia dizer sim para Deus. Então Jesus vem e se torna um de nós para que ele possa dizer sim para Deus. E dizendo sim para Deus, ele diz sim em nome de todos nós. Assim como em Adão nós nos tornamos herdeiros da morte, em Cristo nós nos tornamos herdeiros da vida divina, que é um dom que Deus nos concede. Mas tudo isso que lhes falei até agora foi a título de introdução. Porque em termos assim, práticos, não nos diz respeito. Nós poderíamos, tendo ouvido tudo isso e todo esse raciocínio do apóstolo Paulo, nós podemos dizer assim: pô, valeu então aí, Adão, ferrou com a gente. E aí depois a gente fala: pô, valeu aí, Jesus, livrou a nossa. Então vamos embora. Porque, como eu já lhes disse, ninguém chegou na sua casa quando você era pequenininho, ou adolescente, ou quando chegou na idade da razão, e falou assim: então, você quer dar uma cuspida na cara de Deus ou quer adorá-lo? Ninguém perguntou isso para você. E também, se nós seguirmos a lógica da Bíblia Sagrada, dessa coisa do homem dizer não para Deus, dizer sim para Deus e tal, nós poderíamos chegar aqui a uma conclusão muito interessante de ouvir tudo isso e falar assim para Deus: Deus, mas desculpa aí eu falar assim, mas quem foi que pediu para o Senhor me criar? Eu não pedi. O Senhor me criou porque quis. E mais, hein? Quem foi que pediu para o Senhor me salvar? Eu não pedi. Por que o Senhor não deixou eu morto lá, não existente? Aí Deus diz assim: bom, eu criei você num ato de amor, para você viver comigo, e em Adão você disse não para mim. Pois então, por que o Senhor não ouviu o não e ficou por isso mesmo? Por que o Senhor mandou seu filho aqui? Eu não pedi nada disso, para vencer a morte,
Talvez Deus não tratasse essa nossa conversa com Ele com esse bom humor que eu estou tentando tratar aqui. Mas o fato é que você está aí. Tendo pedido ou não, você está aí. Você não pediu para vir à existência, não pediu para nascer. Deve estar pedindo para não morrer. Né? Você está aí. Você tem que viver. E o que é que você faz com a sua vida? Então eu queria tirar essa reflexão de até agora, do andar de cima, da metafísica, da espiritualidade, daquilo que concerne a Deus, porque tudo isso aqui concerne a Deus. Nas mãos de Deus estão todas as prerrogativas até agora. Deus diz assim: eu vou criar. Ok, Ele é Deus. Eu vou criar um ser à nossa imagem e semelhança. Ele é Deus, Ele pode criar o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Eu vou criar um ser e vou definir a minha relação com Ele sendo uma relação de amor e liberdade. Eu dou amor e Ele diz se quer receber o meu amor ou não. Ok? E se Ele disser não? Se Ele disser não, eu vou amar tanto, mas tanto, que Ele não vai ter como dizer não, Ele vai acabar dizendo sim. E se Ele disser não e for embora de mim, eu vou buscá-lo, eu vou trazê-lo de volta. Tudo isso aí depende de Deus, está entendendo? Tudo isso aí está no coração de Deus, está na prerrogativa de Deus. Então eu digo para Deus assim: Deus, o Senhor me criou, eu vou morrer agora. E Deus diz assim: mas eu vou trazer você de volta para a vida, na ressurreição. Eu digo: tudo bem, Senhor. Tudo na mão de Deus. Agora, o que é que diz respeito a nós? Como é que a gente responde a essa realidade aqui? O que diz respeito a nós é que nós já nos demos conta que existe um jeito de ser humano e que há uma maneira de existir que se parece muito com a morte e uma maneira de existir que se parece muito com a vida. Há um existir humano que mastiga um gosto de morte o tempo inteiro. Que mastiga uma angústia amarga o tempo inteiro. Há uma maneira de ser humano que se caracteriza como uma infelicidade crônica, uma insatisfação perpétua, uma rotina densa e ruim que faz da existência um fardo, um peso, que é a sombra da morte esmagando assim a gente. E há um jeito de ser humano e de existir que se parece com vida. E quando a gente experimenta esse jeito de existir que se parece com vida, esse diálogo que eu acabei de fazer aqui anteriormente e imaginar, ele se torna absolutamente despropositado, porque quando a gente experimenta a vida mesmo, essa vida eterna, essa vida divina, esse poder da ressurreição, a gente diz assim: Deus, muito obrigado porque o Senhor me criou, porque o Senhor me chamou à existência, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor se revelou a mim. Muito obrigado porque o Senhor se doou a mim. Muito obrigado porque o Senhor derramou o seu Espírito sobre mim. Muito obrigado porque o Senhor manifesta o poder da ressurreição na minha vida. Eu estou maravilhado, encantado. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão, a minha adoração e te dar louvor. Eu quero isso e quero mais. Eu quero muito mais disso. Eu quero vida, mais vida, mais vida. Eu quero vencer a morte. Eu
eu quero continuar para sempre, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer mais. Então, essa ideia de, tudo bem, o Senhor me criou, por que que não... Isso desaparece quando a gente experimenta, ainda que por frações e por mínimas porções, frações de tempo e por mínimas porções, isso que a Bíblia chama de vida e vida divina. Então, qual é esse jeito de existir que se parece com a vida e que faz a gente levantar as mãos para os céus em gratidão e adoração a Deus? Porque Ele, num gesto de amor, nos criou e nos chamou à existência. Eu penso que há 2 textos da palavra de Deus que lançam luzes sobre isso. O primeiro é o convite que Jesus nos faz em Mateus 16. Mateus 16, versículo 24. Ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus capítulo 16, os versículos 24 e 25. Quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Palavras de São Paulo apóstolo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses 2 textos são importantíssimos e fundamentais para a nossa espiritualidade chamada cristã. O texto de Mateus 16 é extraordinário, porque Jesus diz assim: se alguém quiser me acompanhar para onde? Acompanhar pelas ruas da Palestina, acompanhar fazendo dele o seu rabino e abandonando os outros rabinos do judaísmo da época, de então, e dizendo, não, agora eu vou seguir Jesus, a orientação desse rabino aqui. O que é acompanhar a Jesus? É reproduzir o estilo de vida de Jesus, é obedecer os mandamentos de Jesus, é abraçar os ensinamentos de Jesus e concordar com a sua visão de mundo. O que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é mergulhar na morte. Por quê? Porque quando ele fala, se alguém quiser me acompanhar, é logo em seguida aquele momento em que Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, agora você então recebeu a revelação a respeito de mim, você sabe quem eu sou, você sabe que eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Pois então agora a segunda lição, saiba que eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. Quem quer me acompanhar? Acompanhar para onde, Jesus? Para isso aí, nós vamos lá, nós vamos morrer. Quem vai morrer comigo? Quem vem para morrer comigo e ressuscitar comigo? Quem vem? Imagine que tem uma piscina aqui que se chama morte. Isso aqui é um piscinão tenebroso chamado morte. E Jesus para aqui na beira da piscina e diz assim, eu vou pular, quem vem comigo? Mas Jesus, o senhor vai pular, o senhor vai ficar aí. Ele falou, não vou. Eu não vou ficar aqui. Porque a morte não tem parte comigo, a morte não tem poder sobre mim, a morte não tem direito sobre mim. Eu vou mergulhar na morte, eu vou atravessar, eu vou sair lá do outro lado, vivo, ressurreto. Quem vem comigo?
E esse quem vem comigo tem essa conotação aqui. Quem quiser atravessar a morte comigo, pois negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esteja disposto a morrer para si, para viver para Deus. O que é isso senão exatamente o caminho inverso do caminho feito por Adão? O que fez Adão? Matou Deus para viver. Jesus está dizendo, errado. Quem mata a Deus não vive, morre. Só vive quem morre. Aí sim experimenta a vida verdadeira. Aí sim experimenta a vida divina. Qual foi o caminho de Jesus? Era Deus, esvaziou-se, humilhou-se, tornou-se homem, como o homem tornou-se servo, como o servo tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, e então Deus o exaltou e deu a ele o nome acima de todo nome. Jesus, como Deus que se esvazia, e que, entenda-me bem, por favor, quando Jesus se esvazia, ele morre como Deus. Morre como Deus. Esse é o que ele está dizendo que nós devemos fazer. Eu morri para mim, para a glória do meu Pai. Então, se vocês querem vir comigo, vencer a morte, chegar do outro lado na ressurreição, se vocês querem saber o que é vida mesmo, vida de verdade, esse é o caminho de vocês. Morram para si mesmos. Não se apeguem à sua vida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que a única alternativa que nós temos para um existir humano que se aproxima do que se chama na Bíblia Sagrada vida, a única alternativa que temos é esse esvaziamento, esse aniquilamento, esse abrir mão de nós mesmos. O que faz as nossas vidas tão infernais? O nosso ego exagerado. É um ego grande demais que mastiga a morte. É essa vida autocentrada, egocêntrica, egoísta. É essa vida que reivindica para si tudo, tudo. Essa vida de eu tenho direitos, eu mereço, eu não mereço. Nós vivemos com um clamor do nosso eu, reivindicando muito, exigindo demais, com desejos demais, com necessidades demais, com perguntas demais, dizendo para Deus, o Senhor não está funcionando direito na minha vida. A minha mulher não funciona direito na minha vida, ela não me entende, Senhor. Ela não me faz feliz, ela não me faz um homem realizado. O meu marido, ele não me dá atenção, Senhor. O meu marido não me ama como eu gostaria de ser amada. Os meus filhos são ingratos, Senhor. Os meus amigos, eles não me telefonam mais, Senhor. E a gente vai reclamando da vida, a gente vai se tornando o próprio centro da existência. As nossas opiniões, elas são as mais sensatas, as verdadeiras, as mais equilibradas. Os nossos sentimentos são os mais legítimos. Se você estivesse no meu lugar, você saberia o que eu estou sentindo. As nossas vontades, elas são razoáveis. Eu não estou pedindo nada demais. Só estou pedindo o que qualquer ser humano pediria. Mas a gente tem vontade demais, desejo demais, e reivindica demais, exige demais de Deus, da vida, dos outros. E é isso que é um inferno para nós, porque nem a vida, nem Deus, nem os outros existem para satisfazer a nossa fome,
as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, realizar as nossas mais maravilhosas expectativas, inclusive legítimas. Se tem uma coisa que a gente tem que engolir em seco, é que o universo não está nem aí se a gente está feliz ou infeliz. Na rua, as pessoas não estão nem aí se a gente está feliz ou infeliz, elas são capazes de dar tiro na gente porque viram primeiro a vaga no estacionamento. Em termos práticos, olha, eu não estou falando em termos metafísicos, hein? Eu não estou dizendo assim, olha, negue-se a si mesmo que você então vai chegar no céu. O que eu estou dizendo é uma outra coisa. Se você vai para o céu ou não vai, eu acredito até que você vai, porque Jesus vai levar você. Mas o que eu estou falando é, se você quer ter uma vida menos infernal, se você quer mastigar menos esse gosto de morte na sua boca, morra, diminua-se, aniquile-se, sirva, não reivindique, não exija, não imponha, sirva, doe-se. Porque essa é a grande questão, que as transgressões morais que a gente comete e pratica, elas são, assim, vergonhosas. Ainda bem que você não conhece as minhas, mas eu tenho vergonha, mas eu tenho mais vergonha. É quando o Espírito de Deus sussurra no meu coração, assim, de como você é vaidoso, como você é orgulhoso, como você é egoísta, como você não é capaz de sair do seu caminho para encontrar alguém, como você não é capaz de conviver com seus desejos contrariados, como você se acha o centro do mundo, Ed René. Tenha paciência, cresça. É por isso que você vai dormir emburrado toda noite, é por isso que você fica angustiado o dia inteiro, porque você é orgulhoso demais, você é egoísta demais, a sua vida é um inferno por causa disso. O cara passou por mim e nem me deu bom dia. Aí eu estrago o seu dia, porque o cara não te deu bom dia. Você poderia chegar para ele e falar assim, irmão está um pouco distraído hoje, está um pouco... Posso ajudar? Posso servir você? Eu sinto que você está um pouco irritado. Mas não pode ser assim uma chegada meio do tipo, está um pouco irritada, né? Aquela superioridade, assim, aquela arrogância de eu sou o maduro e você é um idiota. Não pode ser assim. Tem que ser o que a Bíblia mesmo fala, Paulo fala em Filipenses, cada um considere o outro superior a si mesmo. Sabe qual é o seu problema? Você olha as pessoas de cima para baixo. Comece a olhar as pessoas de baixo para cima. Servi-las. Em que posso ajudar? Como é que eu posso facilitar a sua vida? Como é que eu posso contribuir para fazer de você mais gente? Como eu posso servir? Esse é o caminho de Jesus. Porque nós podemos e vamos vencer a morte na ressurreição, e isso é obra de Deus em nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus já venceu essa morte por nós. Mas nós podemos vencer o gosto amargo de morte hoje. E experimentar essa vida que Jesus nos promete, respondendo a Ele, dizendo assim, eu vou contigo, Jesus. Eu vou seguir esse caminho que o Senhor abriu para mim, eu também vou para a cruz, eu vou morrer também. Eu vou abrir mão da minha vida por causa de Deus. E Jesus diz assim, então venha, porque quando você abrir mão da sua vida por causa de Deus, você vai descobrir
finalmente o que é vida. Porque enquanto você está agarrado aí, a isso que você chama de vida, é gosto de morte. Você não sabe o que é vida. Então nós vamos vencer a morte por causa de Jesus Cristo na ressurreição. Mas a grande questão para todos nós aqui é como é que a gente vence esse gosto de morte que existe hoje. E Jesus falou: é só você, em vez de viver como Adão, você viver como Jesus. O que é viver como Adão? É matar Deus em favor do seu próprio eu. O que é viver como Jesus? É morrer em favor da glória de Deus. São esses os dois caminhos e as duas possibilidades existenciais que o Evangelho coloca diante de nós. Por isso nós podemos ler Romanos 6, dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E podemos dizer, a consequência de dizer não para Deus é cair na não existência. Mas no amor de Deus, Jesus Cristo vai nos buscar de novo na não existência e nos dar da árvore da vida. Quando a gente se deixa crucificar com Cristo lá no Calvário, a gente come da árvore da vida. Por isso é que a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: se tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sei o que é o poder da ressurreição. E eu quero convidá-los nessa noite a que celebremos a ceia em memória de Jesus, porque esse momento da Eucaristia, o momento da ceia, ilumina a cruz. A cruz. Em que Cristo morreu por nós. Mas esse momento da Eucaristia, do corpo partido de Cristo e do sangue derramado de Cristo, é um momento que também nos chama para a cruz, a mesma cruz. É nessa cruz onde a gente morre com Jesus, que a gente come da árvore da vida. Então eu convido você a comer da árvore da vida, na cruz de Cristo, plantada no Calvário. Eu convido você, mais uma vez, a morrer ali com Cristo, para que a sua vida seja banhada, iluminada, soprada pelo poder da ressurreição. E isso é uma coisa que a gente faz todo dia. No caso da nossa celebração memorial, a gente faz uma vez por mês. Talvez devêssemos fazer mais vezes, de nos reunirmos, olharmos para a cruz dizendo assim: Jesus Cristo lá venceu a morte por mim, e é ali naquela cruz que eu também devo estar, para afastar a morte de mim, enquanto eu existo e vivo na presença de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê de comer desse fruto bendito da árvore da vida que é Jesus. Amém.